Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Galera, Tite faz lambança na escalação do Flamengo contra o São Paulo e o Flamengo não vê a cor da bola, galera. Depois ele justifica a ausência de titulares contra o São Paulo e falou sobre o risco de lesões graves, né? Arrascaeta também revelou aí a estratégia, né, do Tite aí nesta partida. Ele falou, né, sobre o calendário apertado, sobre poupar os jogadores, né? E vou falar da atuação aí dos jogadores, né? Que muitos jogadores aí foi péssima atuação, né? Então, o motivo aí de poupar titulares. O Tite concedeu entrevista coletiva após a partida contra o São Paulo, no Morumbi. O treinador revelou o motivo de optar por uma formação de reservas no início do duelo contra o tricolor paulista fora de casa. Aí, né? Então, o Tite entrou aí num 4-2-4 aí com dois apenas no meio-campo e quatro atacantes, né, galera? Só o Alan no meio-campo e o Léo Ortiz, que nem é meio-campista, é zagueiro, né? Daí colocou lá na frente o Gabigol, o Carlinhos, Bruno Henrique, que também nem entrou em campo, né? E mais aquele rapaz lá, pelo lado direito lá, que também não adianta, né? O Matheus Gonçalves, né, cara? Sempre esqueço o nome dele. Também foi muito mal na partida, né? Não aproveita as oportunidades, né? Então não tem jeito. Então, segundo o seu Adenor, o principal motivo aí são as lesões graves da maratona de jogos da equipe. E, além disso, o técnico recordou que o Flamengo está na terceira partida em 6 dias, somando o Brasileirão e Copa do Brasil. Ele falou assim, abre aspas, nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. Não tem individualidade, tem o conjunto que é importante. O fato significativo é que o terceiro jogo em 6 dias é impossível manter a performance, disse Tite antes de lembrar dos os riscos, né, da sequência de jogos aí, né? Então, e corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora aí um tempão sem jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, Juventude e Cuiabá. Há um cuidado em não poupar atletas, porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós construímos essa campanha. Então não tem individualidade, salientou o treinador do Flamengo. E o Flamengo aí que tem um motivo, né? O Flamengo enfrenta o Palmeiras aí pela segunda partida da Copa do Brasil. E o mais querido venceu o primeiro duelo por 2-0 dentro de casa e pode perder pela vantagem mínima, que conquistará a classificação. Então ele falou: pega toda a temporada, pega todos os últimos jogos, pega toda a Copa do Brasil, coloca nela como média de atuação. Sim, não gostamos de estar perdendo, mas temos maturidade com relação a isso. É a produção de hoje, do passado, do anterior, e é desse o conjunto todo, salientou o Tite, né? E o comandante amenizou o confronto contra o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil e disse que quer recuperar a equipe após pensar em seguir na liderança do Brasileirão contra o São Paulo, né? Daí ele falou: agora começa a projetar, porque a gente pensava em São Paulo. Pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado aqui, dar uma sequência, manter a liderança. Não tem condição. Aí entra numa de ser defensivo, foi defensivo, é característica do Palmeiras, tem que avaliar, entrar em pormenores. E o que vamos fazer agora é recuperar a equipe e projetar o jogo de quarta-feira, finalizou Tite na sua entrevista coletiva. O Arrascaeta também foi entrevistado após o jogo, né? Que ele foi poupado também, entrou no segundo tempo, né? Quando a vaca já foi pro brejo, vamos dizer assim, né? Até a gente via que ia sair o gol, né? E daí ele estava lá para entrar, mas nunca entrava. E daí eu disse, mas por que não mexeu antes, né? Agora a equipe aí está numa dificuldade, não vai conseguir segurar, né? E levou aquele gol de cabeça antes do Arrascaeta entrar em campo, né? Daí não teve mais jeito. O São Paulo se fechou lá atrás e saiu só na boa no contra-ataque daí, né? Então com o Arrascaeta poupado, o Flamengo aí, que perdeu por 1-0, né, neste sábado no Morumbi, em partida aí da 21ª rodada aí do Brasileirão, né? Então agora o Flamengo é o segundo colocado, já que o Botafogo venceu e foi para 43 pontos, né? Uma vitória expressiva sobre o Atlético Goianiense por 4-1, galera, né? O Botafogo venceu bem.
E mesmo com a presença de Gabigol nos titulares, o Gabigol que jogou muito mal, já vou falar aí sobre a atuação dos jogadores. O Flamengo não conseguiu impor o seu ritmo e nem criar chances claras de gol, deixando o São Paulo controlar a partida. O Flamengo no primeiro tempo foi nulo, não deu um chute a gol, né? Então, agora o Flamengo volta e as suas atenções para o jogo contra o Palmeiras aí, cara. Vamos ver aí se eles conseguem, porque a gente nunca sabe qual Flamengo que vai entrar em campo. Se é esse que jogou contra o São Paulo ou é aquele Flamengo que jogou o jogo de ida contra o Palmeiras, né? Esse time só joga quando quer, né? É um time muito limitado e relativo, né? Então a gente não pode prever como essa equipe se portará em campo aí contra o Palmeiras. Nada está ganho ainda, galera. Vendo essas atuações aí, a gente fica preocupado. E Arrascaeta, que iniciou o duelo contra o São Paulo aí no banco de reservas, comentou sobre a estratégia de poupar jogadores e já focou na decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Abre aspas aí para o Arrascaeta, que falou: o calendário é apertado, com muitos jogos, não é possível que todos joguem sempre. Sofremos um gol de bola parada, mas o jogo estava equilibrado e poderíamos ter vencido. Agora nosso foco é a decisão de quarta-feira, que é muito importante, afirmou o uruguaio. Então a opção de Tite de preservar alguns jogadores fez com que Léo Pereira fosse o único titular, que também não é titular, né, galera? A começar aí entre os 11, né, mas o Arrascaeta entrou em campo só no segundo tempo, assim como o Gerson e Ayrton Lucas, que foram acionados aí na tentativa de reverter o resultado, né? Quando o Gerson entrou em campo estava 0-0, porque ele entrou já no início ali do segundo tempo, né? Então o Gerson, um dos principais jogadores do Flamengo, também foi preservado, mas ele não queria ser poupado. Então ele começou a partida no banco, galera. E a comissão técnica do Flamengo visava aí garantir o descanso para os titulares, preparando para o confronto decisivo contra o Palmeiras, galera, né? Então, apesar aí da estratégia, o volante teve que ser convencido a aceitar a reserva, mas ele estava lá emburrado, né, na reserva, não estava feliz, né? Então, conforme foi apurado aí, né, pela TV Globo, o Gerson, preocupado com a sua minutagem e a mudança de gramado no Allianz Parque, queria iniciar o jogo, mas acabou entrando na segunda etapa aí, substituindo o Bruno Henrique, que recebeu um cartão amarelo no banco, quando estava no banco de reservas, e é desfalque contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na semana que vem, galera. Só para você ter uma ideia, recebeu o cartão amarelo no banco e agora é desfalque, né? Então isso aí é para acabar, né, galera? Então falando aí das atuações aí, né, do Flamengo, o Tite foi o pior aí na derrota do Flamengo, né? Fez uma escalação aí que, olha, escapamos de levar uma mão, viu, galera? No primeiro tempo, olha, foi triste, né? Falando do goleiro Rossi aí, que não teve culpa nenhuma no gol, né, na cabeçada indefensável, né, de Caleri, que evitou um placar até mais elástico aí em finalizações de Lucas, né, no cruzamento, e Ferreirinha. O Ferreirinha também deitou e rolou lá pelo lado direito, né? O Wesley levou um drible lá que ficou feio para ele, né? Pro meio das pernas, né? Então o Rossi aí recebeu uma nota 6, né? E o Wesley levou caneta, né? Sofreu com o Ferreirinha, que perdeu aí uma chance clara de cabeça nas suas costas. Então no ataque teve a melhor oportunidade do time em chute, que passou perto da trave. No fim quase fez um gol contra ao cortar cruzamento, né? O Wesley foi péssimo, né? Nota 4 para ele. E o Davi Luiz aí errou os lançamentos que tentou e não marcou ninguém no escanteio do gol de Caleri. Nota 4, né? E o Léo Pereira teve muita dificuldade nas disputas aí no corpo com o Caleri e errou algumas saídas de bola. Nota 4,5 aí pro Léo Pereira. E o Matias Vinha, o lateral esquerdo, esse foi bem nos duelos com o Rafinha, né, na linha de fundo, mas pouco produziu ofensivamente. Saiu no segundo tempo sentindo a coxa esquerda. Nota 5. E o Léo Ortiz, que jogou como volante, tirou algumas bolas aéreas da área, mas errou passes na saída quando tentava aí ser o único armador do time sem meias, né? Jogou só com dois no meio campo, só ele e o Alan, só para você ter uma ideia, né? Como é que ia ganhar um jogo, né? Então no ataque tentou um chute colocado para fora em nota 5. E o Alan fez um desarme importante em Wellington Rato na área, mas sofreu muito para marcar principalmente o Lucas Moura, né? Nota 4,5.
O Matheus Gonçalves aí apareceu mais ajudando a defesa aí, dobrando a marcação com o Wesley, Ferreirinha. No ataque, tentou algumas tabelas sem sucesso com Carlinhos e Gabigol aí quando teve uma rara chance de finalizar e isolou aí nota 4, e foi muito mal o Matheus Gonçalves, né? E o Bruno Henrique aí, voltando ao time aí depois de 5 jogos, começou como titular, mas participou muito pouco e teve só um cruzamento que não achou ninguém na área. Poderia ter sido mais acionado pelo time que praticamente não atacou no primeiro tempo e nota 4. E o Gabigol apareceu mais voltando para ajudar a marcar do que no ataque. Não aproveitou a chance como titular depois de quase 6 meses. Nota 4 para ele. E o Carlinhos, outro que participou pouco do jogo no primeiro tempo, no segundo aí fez bem o pivô aí para o chute perigoso de Wesley, na melhor chance do time, saiu pouco tempo depois aí quando o São Paulo abriu o placar, nota 5, né? Então, o técnico Tite aí armou um time muito aberto, sem meio de campo, e que sofreu nas transições do São Paulo. Então, no segundo tempo aí apostou em substituições que não deram resultados, aí nota 3 aí pro Tite. Ele é o responsável direto pela derrota do Flamengo, né? E o Gerson aí entrou no intervalo, e na primeira bola criou a chance aí do chute de Wesley, mas perdeu 2 bolas perigosas na saída para Caleri e Lucas, né? Nota 5, entrou muito mal também o Gerson. E o Arrascaeta aí entrou como ponta, mas voltou para a lateral, ao Ayrton Lucas, aliás, né? Ele entrou como ponta, mas daí ele voltou para a lateral após a saída de Matias Vinha. Então ele apareceu só em chute de entrada da área para fora, aí sem perigo, nota 5. E o Vitor Hugo entrou na reta final e participou pouco. Então ele adiantou demais e perdeu a bola e virou a chance do São Paulo com o Lucas, né? Nota 4,5 para Vitor Hugo e que praticamente não nulo em campo, né? E o Louran aí também entrou no fim, né? E pouco apareceu, né? Então nota 5, né? Não fez a diferença nenhuma, mas também não atrapalhou, né? Nem pegou na bola. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.